E o Agricultura BR fala agora a respeito da colheita de soja, que de acordo com a consultoria AG Rural, até a última quinta-feira atingiu 71% das áreas de cultivo, um avanço intersemanal de 6 pontos percentuais. Vamos saber como é que está essa colheita de soja em 2018, comparado ao último ano e também a média dos últimos 5 anos, média histórica. Veja só que até o dia 29 de março alcançava 71%. Se compararmos à mesma data do ano passado, estava em 74%, portanto, aqui um atraso de 3 pontos percentuais. Entretanto, a média histórica dos últimos 5 anos é de 69%, então, com isso, veria com um adiantamento de 2 pontos percentuais, de acordo com a agência AG Rural. Na maioria dos maiores estados produtores de soja do Brasil, a colheita já está na reta final. Acompanhe com a gente os dados de acordo com a entidade de cada estado que a gente traz aqui. O estado do Mato Grosso contabilizou até o dia 30 de março, ou seja, até a última sexta-feira, 97,5% de área colhida. Os dados são do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O Paraná contabilizou até o dia 26 do mês, 81%, de acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado. E em Mato Grosso do Sul, a área colhida chega aos 96,3%, de acordo com dados do SIGA-MS, que é da AproSoja do Estado, contabilizados, portanto, até o dia 29, quinta-feira da semana passada. A atividade, então, chegando ao fim nestes 3 estados. Já a comercialização tem um ritmo diferente desse de colheita. Vamos saber como é que ela vem, então, também nesses estados brasileiros. É que o Agricultura BR destaca agora. No estado de Mato Grosso, até o último dia 12 de março, 61,6% da produção da soja havia sido comercializada. Mato Grosso pesa muito na média nacional porque é o maior produtor e exportador da oleaginosa do país. Já no estado do Paraná, até o dia 26 de março, alcançava apenas 31%. Paraná também tem um peso forte porque é o segundo maior produtor de soja do país. Já no Mato Grosso do Sul, até o último dia 26 de março, Mato Grosso do Sul, que é o quinto maior produtor de soja do país, chegava a 45,3% da área aqui vindo a comercialização de soja por todo o país. Vamos saber agora como é que está a previsão do tempo nesses estados no qual a colheita já está em fase de conclusão. Quem fala a respeito deste assunto é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. Os estados da região centro-oeste mais o Paraná já estão praticamente na reta final em relação ao andamento da colheita da soja na parte central do Brasil. As últimas chuvas, especialmente entre Mato Grosso e Goiás, ainda atrapalharam um pouco o andamento da colheita, mas agora a condição ainda deve seguir favorecendo essas atividades finais em relação à colheita da soja. A umidade do solo segue mais elevada, especialmente no Mato Grosso e em Goiás. Isso porque as chuvas por lá seguiram mais frequentes e também com forte intensidade. Tanto que os índices de umidade do solo entre Mato Grosso e Goiás ficam em torno de 90%, alcançando até 100% em algumas localidades. No Mato Grosso do Sul e no Paraná, as últimas chuvas foram mais fracas, o predomínio de tempo mais seco acabou diminuindo as condições hídricas do solo, mas os índices ainda seguem bastante favoráveis, em torno de 60% até 80% entre o Mato Grosso do Sul e o Paraná. Para os próximos dias, tem predomínio de tempo seco, uma massa de ar mais seco acaba avançando aqui pelas áreas mais ao sul do Brasil, garantindo tempo firme entre o Paraná e Mato Grosso do Sul especialmente. Então, as pancadas de chuva que devem acontecer na parte central do Brasil acontecem entre o norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. E as chuvas ainda devem seguir bastante significativas, tanto que o volume de água deve seguir mais elevado, alcançando até 50 milímetros em algumas áreas do norte e oeste do estado do Mato Grosso. E isso acontece por conta de instabilidades lá no alto da atmosfera que acabam sendo associadas com um sistema conhecido como Alta da Bolívia. Então, a circulação dos ventos devido a esse sistema acaba mantendo as pancadas de chuvas mais frequentes na região centro-oeste. No decorrer da segunda semana, entre os dias 8 e 12 de abril, as instabilidades até voltam a acontecer entre o Paraná e Mato Grosso do Sul,
só que a chuva volta a acontecer, mas de fraca intensidade. Tanto que os acumulados são baixos e não passam de 15 milímetros no oeste do Paraná. No Mato Grosso e em Goiás é que as pancadas de chuvas ainda devem persistir de maneira mais frequente e também de maneira mais intensa. Os acumulados de água entre o Mato Grosso e Goiás agora até diminuem um pouco, mas no norte do Mato Grosso a chuva ainda deve seguir bastante significativa e acumulados em torno de 30 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 17 de abril, tem previsão de chuva na maior parte do centro-sul e esses estados que já estão com as atividades de colheita da soja bastante adiantados ainda devem receber pancadas de chuva. Só que como é uma chuva mais fraca, não deve atrapalhar o andamento das atividades no campo. Então, durante as próximas semanas, os produtores de soja da região centro-oeste e também do estado do Paraná devem seguir normalmente com as atividades de colheita no campo e também devem seguir em fase de finalização.